perceberam que todo mundo que não tem prosperidade sempre tem o mesmo tipo de comportamento? Eu vou citar algumas características e no final eu vou falar o porquê que isso trava a prosperidade. O primeiro comportamento é guardar papel em gavetas, amontoar papel. Segundo é ficar com um monte de roupa no guarda-roupa que não usa e tem aquele apego para não doar as roupas. Terceiro comportamento é você, por exemplo, querer sair por cima de qualquer situação, qualquer pessoa, seja financeiramente falando, seja em questão de tempo. Quarto comportamento é não fazer caridade. Isso trava a prosperidade porque, por exemplo, a energia do dinheiro é fluidez. Preparem-se para trocar o guarda-roupa. Só assim você vai conseguir prosperidade. Tem uma coisa que eu acho interessante, aquela parte de querer sair por cima, de ganhar a situação a todo momento, seja financeiro ou não, porque é diretamente relacionada ao que o Roberto da Mata fala sobre o jeitinho brasileiro, sobre o que a Lívia Barbosa fala a respeito das pesquisas de campo, onde os pesquisadores tentam descobrir o que as pessoas, a depender da classe social, o que elas acham sobre o jeitinho brasileiro. E, gente, só para dar o contexto aqui, jeitinho brasileiro não é corrupção. Jeitinho brasileiro é uma maneira de você lidar com o dia a dia sem necessariamente precisar da norma, principalmente em contextos em que a norma não serve para te atender. Ou seja, é driblar a norma para fazer com que o dia a dia seja mais fluido. Por exemplo, eu vou entregar um trabalho na faculdade, chego no professor e digo, eu não consigo entregar na quarta-feira, que é o dia. Posso entregar na sexta-feira? Sexta-feira eu posso. E o professor me responde, não, tudo bem, pode entregar na sexta-feira. Isso é jeitinho brasileiro, que em muitos outros lugares seria inaceitável. Junto com isso, também há situações que são negativamente avaliadas, né, que podem se encaixar no jeitinho brasileiro. Mas o que eu quero dizer é que jeitinho não é positivo nem negativo. É um modo, uma maneira, é uma dinâmica social específica que para o Roberto da Mata é algo que pode ser entendido como parte da identidade nacional. E o que a Lívia Barbosa percebe é que, apesar de todo mundo saber o que é o jeitinho brasileiro, em geral, né? E, em geral, utilizar do jeitinho brasileiro, geralmente, as camadas mais altas, classes médias, classes altas, elas têm uma avaliação moral negativa do uso do jeitinho. Aqui a gente pode até tentar fazer uma digressão e pensar que são essas camadas que geralmente são atendidas pela norma ou que têm acesso aos operadores da norma, né? Por exemplo, são pessoas que podem processar os outros se por acaso, sei lá, o vizinho está incomodando. Diferentemente de uma periferia em que se tem um vizinho incomodando e você tenta processar, é capaz de acontecer uma desgraça, uma tragédia. Isso se você souber como faz para contratar um advogado, se tiver dinheiro para isso, se souber os trâmites para chegar até o ponto de processar. Tem esse detalhe também. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. O Walter Benjamin já falava sobre o dinheiro enquanto uma religião, o capital enquanto uma religião, mas eu acho que nem ele imaginava que chegaria nesse tipo de esoterismo do dinheiro, né? O dinheiro enquanto uma força mística que flui pelas pessoas a depender da maneira como elas se comportam dentro desse grande mundo espiritual que é o nosso planeta, que são as nossas relações, as nossas intenções e o nosso pensamento. É interessante compreender que geralmente, esse foco na caridade, ele é diretamente relacionado, geralmente, a uma rejeição de programas sociais de governo. Porque o programa social de governo seria, numa visão liberal, seria aquele negócio de você dar uma esmola, né? Já a caridade, ela envolve, primeiro, você retirar o governo da possibilidade de supostamente comprar votos, mas colocar isso dentro da bondade humana, a bondade do caridoso. É claro que esse não é um vídeo sobre programas sociais, né? O vídeo da moça do início. No entanto, o misticismo sobre o dinheiro, ele envolve também esse olhar, né?
junto com algumas coisas que não valem nada, mas que confirmam o fato de ser o misticismo, que é o caso do papel, da roupa, trocar o armário, por aí vai. O que eu tô querendo dizer é que o mais importante são os dois últimos itens, né? Não os dois primeiros. Os dois primeiros são aqueles que colocam o sujeito que é impactado, que interpelam o sujeito que está ali vendo, interpelam o indivíduo em um sujeito do misticismo do dinheiro. Os dois últimos são aqueles que o enquadram numa visão liberal de mundo. Numa visão até meio reacinha de mundo, né? Hoje é muito comum você ver conservadores e reacionários com esse papo do jeitinho brasileiro, da corrupção, e ao mesmo tempo com esse papo também de que programa de governo para ajudar mais pobres, não, isso não, o mais importante é a caridade da Igreja Católica. E assim, gente, pelo amor de Deus, né? Nenhuma análise do discurso é uma análise sobre aquilo que alguém pensa, mas é uma análise sobre aquilo que é dito. Então, não conheço a moça, sinceramente, não tenho nada a ver com isso, mas isso que é dito é a reprodução de um tipo específico de discurso que não é inédito e que não se limita a ser um misticismo barato, porque adentra justamente na constituição de sujeitos que, primeiro, não reconhecem o dinheiro, ou melhor, não reconhecem a estrutura econômica a partir da imperiosidade que ela tem numa sociedade de classes, compreendem o dinheiro como aquilo que uma certa mandinga pode trazer, levar, portanto não se colocam na situação como aqueles que, embrincados dentro de relações imperiosas, talvez nunca vão ter o dinheiro, independentemente de como pensam ou de como agem, nunca vão ter. E de quebra também entrega pra gente um certo entendimento do funcionamento da caridade, do funcionamento do jeitinho brasileiro, uma certa interpelação em um sujeito moral que se identificaria com as classes mais altas. Isso é basicamente o que Pierre Bourdieu chama de uma violência simbólica. Não o que ela fez, mas o processo de internalização desses valores e a sua reprodução no cotidiano. A reprodução de valores que não beneficiam nós, que somos meros trabalhadores. Tudo bem?